andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma vez estamos reunidos no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó nosso Deus. Te agradecemos por tua presença, através do teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, segundo a tua palavra, segundo cada um dos coros que vamos entoar, e que o Senhor esteja conosco, o teu Espírito Santo, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para entender e compreender o teu querer e a tua vontade e o teu propósito na nossa vida. Continua a estar conosco, a estar com cada um desses teus santos que estão neste momento nos vendo e nos ouvindo. E nós te agradecemos, ó Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, hoje, dia 13 de junho, o segundo domingo do mês de junho de 2021, teremos então, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor nesta noite. E vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15, bem conhecido por todos os assembleanos. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Amém? 1, 2, 3. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, Senhor. Em graças a Deus. Então, graças ao nosso Deus que enviou o seu Filho amado e que ouvimos falar
ouvimos falar e nós, pela nossa fé, nós cremos. E também a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, muito importante. O segundo hino de número 200. É assim, hoje não está na ordem inversa porque os três se destinam à mensagem da cruz. Amém. Que é o tema, a mensagem da cruz. 200 também, se não é o primeiro ou o segundo mais conhecido e mais cantado. Quão bondoso é o nosso amigo Cristo Jesus. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Novamente. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Amém? Então, muitas vezes, como disse o salmista, a minha alma está inquieta dentro de mim, e muitas vezes é porque não entregamos tudo. Sei que é difícil, em muitas situações, entregarmos ao Senhor. Ficamos mais preocupados em fazer a nossa obrigação, o nosso dever, mas não devemos nos esquecer de que Ele está no controle. Ele é que permite e é Ele que dará a solução e a vitória a cada um de nós, aqueles que creem. E o terceiro, isso, eu mostrei no primeiro, mas no terceiro também, 291, que também é conhecido. A mensagem da cruz. Qual será a mensagem da cruz? Mas aqui, neste hino, ele já nos dá alguma orientação. 291. Rude cruz se erigiu. 1, 2, 3. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na luz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Então, uma promessa do nosso Senhor, que está no livro de Apocalipse, que nos diz que teremos e receberemos uma coroa de glória que Ele nos dará. Então, graças a Deus, né? Imaginamos como é o nosso amado Salvador, em sua infinita misericórdia e bondade para com todos, um miserável pecador como eu. Então, graças mais uma vez, agradeço a Deus por vocês que sempre têm nos incentivado de uma forma ou de outra, com a vossa presença, a vossa ajuda, e o Senhor com certeza vai recompensar a cada um de vocês. Muitos de vocês estão longe, não temos como recompensá-los, mas o Senhor é aquele que fará isso. Senhor, amém. E somente Ele pode recompensá-los
e gratificá-los abundantemente, ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Então, neste dia que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui, vamos apresentar uma mensagem que todos já ouviram, mas é sempre bom ouvirmos. E o nosso tema é a mensagem da cruz. E o nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Um texto também conhecido, mas podemos ler junto com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Né? Então, a cruz, e Jesus disse que ele era a pedra de esquina, de tropeço para alguns, mas de salvação para nós, aqueles, os que cremos. Então, não. Eu não ia falar, mas é só uma parte desse versículo 17, né? Que ele diz que ele veio para pregar o Evangelho não com palavras de sabedoria humana. Sabemos que ele era uma pessoa de muito estudo, o Paulo. Mas ele falou, em outras palavras, se eu pregar com sabedoria humana, a cruz de Cristo ficará vazia. Então é com o auxílio, a ajuda e os dons do Espírito Santo que sempre devemos contar. E esta mensagem que é sempre importante e sempre atual para falar ao pecador da mensagem da cruz. O que significa? Tem uma pessoa onde eu trabalho que tem um crucifixo pendurado num cordão. Eu não vi se essa cruz está vazia ou não, mas ainda hora eu vou olhar com detalhe. É que você ficar olhando no peito de homem com detalhe, ele vai pensar alguma coisa. Mas pode ser cristão ou não, ou só gosta de carregar aquela cruz naquele, né? Mas se tiver alguma coisa mais do que a cruz, eu vou falar, não, isso aí tem um erro nesse crucifixo aí, a cruz não tá, a cruz tá vazia. Aí explicar para ele por que tá vazia, se ele deixar, né? Ele é um chefe acima do meu chefe, então é sempre bom ser cuidadoso. Então, o nosso texto e a nossa mensagem é esta. Bom, agradeço a Deus por um tão grande livramento que o Senhor tem dado nesta semana. Eu acabei não conversando com nenhum irmão, mas então o Senhor tem restaurado, tem restabelecido, dado forças, e estamos aqui nesta reunião ao vivo, neste dia em que nos lembramos da morte e do sacrifício de Cristo Jesus. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, depois se amigo quiser comentar mais alguma coisa. Então, ao nosso Deus, e pedindo oração aos irmãos, também para o Anderson e a Keiko, que não podem estar conosco, estão um pouco distante do lar, e onde eles estão não tem Wi-Fi, não tem nada, e também estão fazendo outras coisas. Devemos sempre ter em mente que eles têm uma idade intermediária, ou seja, não é nem idoso nem jovem, também não tem filhos, não tem assim que se preocupar com crianças, então chegando o domingo eles saem um pouco. Não vou condená-los por isso, não? Nem devemos, mas sempre tem estado conosco, tem sempre nos ajudado, e
peço oração em favor do Anderson e da Keiko também, assim como de todos esses que estão sempre conosco. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Aí, dozou. Microfone. Irmã Maria, tá me ouvindo? Isso. Então, o pedido de oração. Oração sempre agradecendo. Temos sempre que agradecer Amém. pela Jesus tem feito por nós. Temos guardado, protegido, dando livramentos. E não tem nada assim de relevante, né? Também graças a Deus. Agradeço. Tenho que agradecer. Então, agradecer. o irmão, Covid continua, né? Nível elevado ainda, né? Mas, graças a Deus, tem nos livrado. e nos protegido. Amém. E nós vamos tomar vacina, né? A primeira vez, 67. Dia 8 de Dia 8. Dia 8 do mês 7. Do mês que vem. Então vão vacinar-se. Amém. Tá programado, né? Isso. Simone, ou quem estiver aqui conosco. Oi, boa noite. Oi, A paz do Senhor. Eu peço oração a todos presentes, oração pro Noah também, que sempre fica doentinho, é bem frágil, né? E agradecer a Deus por estar nos protegendo todo mundo que está presente também. Esse coronavírus está diminuindo. Só agradecer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, a Simone também mora numa região do sul do Japão em que não tem muita incidência. Não que não tenha, mas comparado aqui com a região central do Japão e uma parte do norte que também está em área vermelha. Bom, graças ao nosso Deus. A irmã Luzinete, então, por gentileza, está conosco aqui de Santa Catarina. Amém. Sim, estamos ouvindo, por gentileza. Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, muitas vezes livramentos, tem cuidado de nós, tem cuidado de saúde, quer continuar dos meus pais, dos meus irmãos que estão em São Paulo, dos meus sogros que estão aqui, que têm livrado também. Sim, ó Deus. E por toda a nossa família, principalmente por saúde mesmo, e por Brasil, para que o Senhor continue dando vitória e tendo misericórdia para isso. Deus nos ajude, né? Amém. Obrigada. Amém. Continuo pedindo estar por uma porta de emprego para ela. Para? Graças a Deus, ela fez o filho dela fez um free ontem, um bico, graças a Deus. Aí conseguiu ganhar um dinheirinho. Então, estamos pedindo oração para que eles possam ter uma porta de emprego. Em nome de Amém. Então, Deus abençoe, muito grato. Então, a irmã Luzinete e agora a irmã Mieko. Com mais algum comentário, se
assim for necessário. Agradecimento a Deus, né, pela vida da irmã toda, que ainda está bem enferma, mas tem vindo aos cultos. A irmã Maria Sato, que já inaugurou a loja, não está no ar, mas depois ela tem visto atrasado o filme, O vídeo. o vídeo. A irmã Ana, né, que não está no ar, também deve estar trabalhando. Anderson e Keiko, já que foi falado. E pela cura que eu tive essa semana, que há meses eu tenho dor na região torácica, né? E eu não sabia o que era, mas não era normal. E de repente, nessa quarta-feira, começou a ter uma dor tão brusca na região lombar. Aí eu falei, deve ser cólica renal. E depois eu tinha que ir à tarde ver a neta, mas só por Deus eu fui lá. A minha filha falou assim, mãe, leva supositório, deve ser... Falei, Mili, acho que deve ser cólica renal essa dor que eu tenho, né? Aí ela me deu 5 supositórios, coloquei 4 e foi aliviando, um por vez. né? Claro, um por vez. Cada vez que vinha a crise eu colocava. Então eu coloquei 4 e no terceiro já me aliviou mais, mas eu sei que essas pedras no rim, essas coisas que tem na uretra, é só pulando corda, essas coisas que a gente orientava. Fiz isso, de repente a dor sumiu, a dor desapareceu e até agora, graças a Deus. E na sexta-feira, né, eu já fiquei bem livre, fui para o curso de bordado, depois para uma exposição Glória a de Deus. shadowbox. E também com a ajuda do meu esposo, que trouxe o chá de... Quebra-pedra? Quebra-pedra. Chá de quebra-pedra, né? Que eu tomei bastante. E graças a Deus, como eu falei, meu Deus, sorte que eu fui trabalhar terça-feira e depois eu folguei. Porque se eu tivesse que trabalhar... Porque a dor cessou só na sexta-feira, né? O dia que eu teria que voltar. O auge estaria na quinta, mas Deus sabe de tudo e agradeço imensamente a Deus por esse livramento e cura. Amanhã irei com muita alegria e gratidão para o trabalho. Amém. Amém. Então, graças a Deus, um resumo breve dos 3, 4 dias, não? Mas graças a Deus que é uma das dores mais fortes que há no corpo humano. Do que o parto. E então, mulher, para a mulher. Então, é algo que é realmente muitas vezes insuportável, mas o Senhor tem dado a vitória e eu creio que tudo é pela misericórdia e vontade do Senhor, que tem permitido para nosso crescimento, evidentemente. Amém. Então também orar em favor do irmão Valdecir, Isso. da sua esposa, daqueles irmãos que trabalham à noite, que muitas vezes não podem estar conosco, não, da irmã Ana Cristina e dos demais irmãos. Amém. Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso meu Deus Pai e nosso querido, Pai, nós te agradecemos Senhor, meu por Pai tua querido, presença meu neste Deus. dia maravilhoso e santo, Ó, que Senhor, fez o pela Senhor tua e dele tem nos presença, concedido Senhor, participar, por reunidos estarmos na tua neste casa lugar, pela manhã, Senhor, meu Pai estarmos querido, neste meu momento Deus. buscando a tua Com os presença, irmãos, Senhor, agradecidos meu a Pai ti, querido, Senhor, por meu todos Deus. esses benefícios. Virtual Ó também, Senhor, meu Deus, Pai querido, meu e por Deus. todos esses que têm Por estado esse conosco. sistema de comunicação A cada um que deles que facilitou nesta o mundo noite inteiro, Senhor, tem um meu Pai agradecimento querido, de meu coração, Deus. irmã Luzinete, pelos Por esses familiares. pedidos de oração, Senhor, Senhor, meu Deus, por registrado tantas no bênçãos caderno, que temos certeza que o Senhor tem tu concedido sabes, a tu ela. conhece, meu Senhor, Deus e Pai, a seu Desde o esposo, aos início, seus Senhor, filhos, do nosso trabalho, aos familiares Senhor, do nosso irmão segundo Alexandre, cada um, que estão Senhor, ali meu Pai juntamente querido, que com ela estão no nesta exterior, manhã. Senhor, Que o Senhor ali esteja abençoando, Senhor, guardando, dentro protegendo, deste país levando em também, paz ao Senhor, lar meu Pai aqueles teus querido, filhos, a ó Deus cada um, justo, santo e bom. Senhor, dos que Assim como os temem a familiares ti, delas que Senhor, estão ali em meu São Pai Paulo. querido, meu Deus. Aos Ó, nossos Senhor, familiares meu que Pai estão em São querido, Paulo, que cada sempre estão Senhor, conosco, que abençoa, sempre estão Senhor, meu Pai assistindo, Senhor, meu Deus e Pai, Perdoa, comentando e nos Senhor, as agradecendo, ó nossas Deus e falhas, Pai, por Senhor, esta os nossos oportunidade, mas é pecados, que tudo são ao Senhor, muitos, toda a Senhor, honra, meu todo o Pai louvor e querido, toda a glória a meu Ti. Deus.
pela por nossa esses nação, pedidos, Senhor de meu Deus, oração pelos de hoje, Senhor, meu governantes Pai da querido, nossa meu nação, que o Deus. Senhor dê continuamente Pela sabedoria ao vida, nosso Senhor, do presidente, Noah, discernimento, Senhor, que muita desde humildade, paciência e mansidão, cedo, pois Senhor, muitos ataques já com têm se febre dirigido a ele, alta, mas o Senhor com coriza, é o escudo e Senhor, fortaleza, Senhor e meu com Deus e muita Pai, daquele que salivação, confia, Senhor, crê meu e Pai espera em querido, Ti, meu ó Deus Santo, e somos Ó testemunhas, Senhor, meu Pai assim querido, como a mais este Simone, livramento que Paulo, tem que dado à tem irmã cuidado, Mieco, a cada um de nós, do Noah, e ela tem Senhor, chegado até a este Sofia momento com o também, coração que fica muito agradecida. aflita com essa situação, Senhor, meu Deus e Senhor, Pai, querido, ao nosso meu irmão Deus. Nishimura, ó Deus Santo, Ó, que está Senhor, ali numa área pela de minha risco, vida, mas o Senhor tem que o abençoado e Senhor tem conversamos, dado a estivemos cura, junto com Senhor. ele nesta A manhã, e primeira ele tem se dor, a alegrado de primeira estar cólica que na tive tua de casa, ó pedra do Deus, rim, Senhor, meu Pai querido, meu contribuindo, Deus. colaborando como Em diácono, nome de Senhor meu Jesus, Deus, só ali temos na que igreja agradecer, Shinohara, e nós te honrar o teu agradecemos, assim grande como a irmã nome, Maria, Senhor, que meu também Pai te agradece, querido, que Senhor. sabe do teu Pela livramento, vida, que sabe, Senhor meu Deus, da irmã tua Maria presença Salvo, nesta Senhor, vida pela santa. vida da irmã Nós te toda, Senhor, agradecemos meu Pai em querido, nome do teu Ana, Filho Jesus Senhor. por este A casal que cada também tem nos Senhor, auxiliado e meu Pai contribuído e querido, colaborado Senhor, conosco. da Luzinete, Aos nossos Alexandre, familiares que estão família próximos, toda, nossos Senhor, filhos, do nossos netos, esposo da- aos familiares da Areico ali Senhor, na igreja meu em Pai Sugita, querido, meu Deus. aos familiares Ao do Cazu, Jodi, Senhor meu e a Deus, Lu nós te também, pedimos os a tua nossos presença. familiares, Senhor, Não porque todos, merecemos, Senhor, meu mas Pai porque tu és querido, Deus meu maravilhoso para com Pois todos. tu és santo, Ao irmão Valdecir, Senhor meu Deus, ao Julinho, a Simone, a Sofia, ao Noah, restaura e restabelece esse teu filhinho pequenino, que é a alegria daquele casal, Senhor, daquele lar. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Continua abençoando os familiares do Anderson, os familiares da Keiko, que o Anderson e a Keiko possam chegar em paz ao lar, guardados e protegidos, porque também têm sido bênçãos em tuas mãos. Nós te pedimos a tua presença, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e que possamos participar conhecendo, Senhor meu Deus, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e que por nós morreu na cruz e se entregou voluntariamente em nosso favor. Te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom, também pela irmã Ana Cristina, também pela irmã Sato, que tem iniciado as atividades ali no seu restaurante, que o Senhor continue abençoando ela e toda pessoa que ali entrar possa ser por ti abençoada, no nome do teu Filho Jesus, Senhor meu Deus. Continue a estar com ela, Senhor meu Deus. Nós te pedimos, porque não merecemos, mas te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus e Pai, dai sabedoria a ela também, ó Deus Santo, e que ela possa, Senhor Jesus, estar restabelecendo, e também o filho, a filha dela, o seu genro e aqueles que estão ali, Senhor meu Pai, que possam ter essa sabedoria de conduzir essa tua filha com idade avançada. No nome de Jesus nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Deus justo, santo e bom. Amém, Jesus. Então, graças a Deus, estava até me esquecendo, a irmã Nonaka já está com idade avançada, 91, mas então ela já de uns meses atrás já apresenta mais uma debilidade progressiva aos meus olhos, imagina aos olhos do médico, da enfermeira, mas também ela quis tomar a vacina e é uma escolha voluntária dela, cada corpo é diferente um do outro, então não podemos generalizar, mas quem já está com 91 anos querer tomar vacina, aí é da vontade de cada um. Então, graças ao nosso Deus, que o Senhor tem dado a vitória para ela, que não tem ocorrido nenhum mal maior, porque já está fraca, evidentemente, e vemos que ela está fraca. Mas em tudo devemos dar graças. E a nossa mensagem é a mensagem que nos traz para nós, para toda a humanidade. Então, a cruz traz uma mensagem. Então, essa mensagem da cruz deve ser sempre o nosso foco principal de todas as nossas mensagens. Então, hoje mesmo, o irmão deu iniciou de uma forma, no meio da pregação foi para o Antigo Testamento e voltou no Novo Testamento, e o foco então é Cristo Jesus.
e deve ser sempre esse o foco principal das nossas mensagens, para levar o cristão a se reconciliar com o Senhor, se assim estiver afastado, e o perdido, ou o pecador natural, chegar-se a Cristo. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então, por que a mensagem da cruz? Porque na mensagem da cruz, ou seja, na cruz do Calvário, na cruz de Cristo, não é outra cruz, cruzes existem muitas, é evidente, mas pois foi na cruz de Cristo que tudo se cumpriu, o que estava na palavra de Deus até então. Claro, e depois de Cristo, a palavra de Deus permaneceu até Apocalipse, mas no tempo de Jesus não havia Novo Testamento. Então, se cumpriu tudo aquilo que já havia sido escrito anteriormente. Então, uma mensagem que também foi muito e foi sempre, e que era constante na mensagem de Jesus, é que há uma vida depois da morte. Então, na morte de Cristo Jesus na cruz, deveria acontecer, como ocorreu, uma vida depois da morte, que, na verdade, é uma morte necessária e suficiente para se chegar na vida futura. Não obrigatoriamente, sabemos que Elias foi arrebatado e não provou a morte, mas isso é bilhões e bilhões de pessoas que passarão por esse caminho. Então é necessário que passamos, através de uma forma ou de outra, por este caminho, que é o caminho da morte, e a morte de Cristo foi através da cruz. Então, na verdade, os judeus que a gente viu anteriormente, eles queriam fazer o quê? Pilatos perguntou e eles falaram: crucifica Jesus. Por que crucifica Jesus? Porque eles estavam esperando um libertador. A palavra usada era libertador, mas libertador não era libertador do pecado, não é um libertador dos laços do inimigo, era um libertador do jugo dos romanos. Então eles eram subordinados aos romanos como escravos, e como o jugo era muito grande, mas eles se esqueceram que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, os versículos 1, 2 e 3, que nós vamos dar uma pequena olhada. Se puder abrir a sua Bíblia em Isaías, Isaías capítulo 53, 53. São versículos conhecidos, evidentemente. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então já é duas condições. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Ou seja, eles, na verdade, não gostavam dele, mas esta mensagem o capítulo todo que deve ser lido para entender que os judeus e os mestres da lei, os que estudavam a palavra, eram mestres da lei, mas eles se esqueceram de que Jesus não vinha para ser rei e reinar um reino terrestre. Mas eles pensavam dessa forma. Se eu estivesse lá também, o que é que eu ia pensar? Não sei, não? Então não podemos julgá-los, mas pensaram errado, porque não analisaram, evidentemente, tudo aquilo que eles poderiam ter conhecimento da palavra de Deus. E estavam mais preocupados em um livramento terreno, temporário, de uma situação
realmente difícil para eles, nós sabemos. Mas a mensagem da cruz, até os dias de hoje, a gente sabe, para muitos, uma tolice. Por quê? Para os perdidos, a ideia de que confiar em um homem que sofreu e morreu na cruz para nos dar a salvação, isso é coisa de pessoas sem cultura. Há muito tempo atrás, isso era coisa, né, pessoas sem cultura. Como é que pode acreditar num livro que foi escrito, no mínimo, há 2.000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás? Como é que eu vou acreditar num homem que veio a este mundo e que sofreu, sim, sofreu, e muitos sabem, até em outros livros de história, e morreu na cruz? E como é que ele ia conseguir, então, nos dar essa salvação? Então, essas pessoas acham isso coisa de tonto, de bobo, e etc., né? Um monte de outras características que a gente sabe que chamam os cristãos. Então, principalmente em algumas culturas. Então, ser cristão em algumas culturas é algo assim de atrasado, de pessoa que, né, não sabe, não conhece nada, está fora de sintonia, ou tantas outras. E o nosso texto, então, que nós podemos ver sobre isso, está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao 24, que era perto do nosso texto, né? Original. Afirma tudo contra o mundo. Isso. Então, a gente sabe que a cruz de Cristo, ou seja, como eu falei no começo, Cristo ia separar uma família, pai contra mãe, mãe contra o filho contra não sei quem. Então, mas por uma razão, ia separar porque um creu e o outro não creu. E a gente tem aqui próximo de nós essa situação acontecendo até hoje. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 21 ao 24. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, vai atrás da sabedoria humana, não vai conhecer a Deus. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, como nós é meu, né? Por meio da loucura da pregação. Então, para eles, é loucura. Nós temos pessoas próximas de nós aqui que, continuam, evidentemente, achando que é loucura. Mas, os 22. Então, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É até hoje. Tem judeus que assim o pensam. E tem gentios que também dessa mesma forma pensam. Judeus e gentios. Sempre lembrando que gentios não é uma raça extinta ou algo. Gentio é todos nós que não somos judeus. Mas para os 24. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Então, para nós, aqueles que creem, então, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, algo que não dá para ser medido, não é mensurável, não dá para ser descrito, porque a nossa mente é tão infinitamente pequena comparada com a mente do Senhor, nós sabemos. E ele, então, desta forma, através da mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, evidentemente, não é só a crucificação em si, mas todo o sofrimento de Jesus antes da crucificação. Porque Jesus não estava tomando água de coco quando prenderam ele, ou até então ele não tinha sofrido nada, de forma nenhuma, né? Então nós sabemos que antes da crucificação, se você for ler cada um dos evangelhos dá alguma parte, mas
ele foi açoitado. E sabemos que açoitado era de uma forma que cortava as costas da pessoa, fazia sulcos, né? Devido ao chicote, as peças de metal que tinha no chicote. Foi espancado com murros. Foi cuspido. Imagina cuspir no seu rosto. O que você faz? Não sabemos, né? Muitas vezes nós reagimos, mas ele não reagiu. Tem um versículo também que diz que ele teve a barba arrancada do seu rosto. Meu Deus. Então já imagina puxar, as mulheres tiram aqui um pelinho aqui dos cílios não, da sobrancelha. Pode imaginar arrancar uma barba. Isso, é da sobrancelha. Não sei se dói ou não, porque eu nunca arranquei. Eu só corto. Mas, não. Isso. Imagina então arrancar a barba, porque a gente sabe que os orientais não. Os habitantes do Oriente Médio têm barba acentuada. Então, é algo que com certeza foi muito doloroso. Foi zombado e também deixaram ele sem roupa, desnudado, né? Que tiraram uma roupa dele e puseram outra depois, nós sabemos, né? Um manto púrpura depois, e depois tiraram e puseram de novo a roupa dele de novo. Então nisso ele ficou em praça pública como? Não precisa ser muito esperto, né? Não tinha o que a gente usa por baixo hoje, né? Naquele tempo não se usava. Então, só para nos lembrar, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 35, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 35. 27, 35. Então, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Então, mais uma vez, tiraram as roupas dele, né? Se você for olhar no versículo 27, capítulo 27, versículo 27, diz: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todas as tropas ao redor. 28, tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram umas gozações e depois vestiram o seu manto novamente, que está no versículo 31. Vestiram as suas próprias roupas. E depois, na cruz, então, retiraram as suas roupas. Ao haver exposto à vergonha pública, como nós dizemos, né? Tudo por causa de mim, miserável pecador. Né? E muitas vezes a gente não reconhece e rejeita a mensagem da cruz. E nós sabemos então que só há uma maneira de chegar-se a Deus, que é pelo caminho da cruz. Não tem nenhuma outra forma, nenhum outro caminho. E também nós sabemos que não existe salvação sem fé na obra de Jesus Cristo no Calvário. Então, se eu não crer que ele veio a este mundo, semelhante aos homens, nascido de mulher, e que foi morto numa rude cruz, de forma tão cruel e dolorosa por causa do nosso pecado, se eu não tenho fé nisso, porque eu não vi, tem que ser pela fé. Se eu não tiver esta fé, fica difícil a salvação desta pessoa, né? Então, ou de qualquer um, né? Então, a nossa mensagem e a mensagem da cruz, nós sabemos que é uma mensagem simples, que com certeza deve sempre ser, qualquer mensagem de Deus é simples, é que muitas vezes o nosso entendimento é que complica, né? Ou quando falta entendimento. Mas a mensagem sempre deve ser, ela é simples e ela deve ser entregue com simplicidade e clareza. Claro que para isso precisa estudar, para entregar com simplicidade, não ficar com palavras que muitas vezes a pessoa não entende, e também, evidentemente, né, com ser claro na sua maneira de falar. E um versículo também conhecido, um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Em Romanos, capítulo... esse é mais conhecido do que todos os outros. Não? Romanos 10, capítulo
10, versículos 9 e 10. Se, pois... Né? Então, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer, então tem que crer, em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, conhecidos, né? Por isso que eu estou repetindo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Precisa as duas coisas. Então, crer, pois com o coração se crê. Então, precisa crer e precisa confessar para se chegar à salvação. As duas, os dois ingredientes, né? E com a boca se confessa para a salvação. Confessar o quê? Que Cristo Jesus veio a este mundo, nasceu de mulher, semelhante aos homens, mas gerado pelo Espírito Santo. Então, o João disse, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi morto na cruz. Então, a cruz de Cristo fornece a salvação para o pecador e também derrota Satanás, não é? Através da morte de um inocente em favor de um pecador. Então, a cruz de Cristo também demonstra, evidentemente, todos sabem, o amor de Deus. Então, é através do amor de Deus que chega a salvação ao pecador e, consequentemente, derrota Satanás. E a declaração do amor de Deus está em João 15, 13. Esse precisa ler, não. Então, João 15, 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o amor de Deus, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse. Pode amar à vontade. Mas, ninguém tem maior amor. Ele não está dizendo que ninguém tem amor. Só tomar cuidado. Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez. Então, ele deu a vida por mim, pecador. Foi como nós cantamos. Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Agora vai uma pergunta aqui que é sempre bom a gente se lembrar. Jesus, quando estava na cruz, as últimas palavras dele foi qual mesmo? Quem sabe? Está o quê? Consumado. Lu? Lu não tá, dormiu. Não. Então, Jesus... ou ela desligou o microfone. Então, Jesus disse, está consumado. O que significa consumado? Quem sabe? Então, consumado, para abreviar o tempo, consumado, ele não disse está acabado. Quando Jesus morreu na cruz, estava acabado? Não. Porque se Jesus morresse na cruz e tivesse no túmulo até hoje, onde estaríamos nós no futuro? Então, Jesus teve que vir a este mundo nascido de mulher. Teve que vir a este mundo e sofrer e padecer por causa do nosso pecado. Tinha que ser morto, não? E tinha que ser sepultado. Mas, ao terceiro dia, ele então ressuscitou dentre os mortos. Então, porque ele não disse está acabado ou acabou, porque muitas vezes você escuta dizer que consumado está escrito que está consumado, está acabado, não precisa fazer mais nada. Não. Da nossa parte nunca precisou fazer nada mesmo. Mas Jesus ainda faltava fazer mais um passo importante, que era ressuscitar dentre os mortos. Então, desta forma, através da ressurreição de Cristo, ele nos garante que seremos ressuscitados juntamente com ele. Esta que é a obra completa da salvação, não? Então,
ressuscitar dentre os mortos para nunca mais voltar lá e estar vivo para todo sempre. Então esta é a ressurreição de Cristo em nosso favor. Conclusão, né? Quando a mensagem de Cristo é recebida pelo pecador, 3 grandes coisas acontecem. Né? Ou seja, uma nova criatura. Se é uma nova criatura, o pecado morre. Não que o pecado não existe. Aquilo que era pecado, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ter que abandonar esse pecado. Então o pecado morre para mim. Aquilo não deve ser praticado. Existem 2 textos, mas não vou ler no momento. Mas, com certeza, né? Um deles é esse, né? Nova criatura. Somos. As coisas velhas se passaram, então deixa elas para trás e vamos viver uma vida nova. O inferno foi derrotado. Então Satanás, ele já sabia que ele tinha nascido de uma virgem, já tinha alguma coisa errada. Ele viveu uma vida em Jesus, né? Nasceu de uma virgem, Satanás já estava vendo que tinha alguma coisa errada. Também quando Jesus foi morto, até o momento dele ser crucificado e depois de dizer está consumado, ele não cometeu nenhum pecado. Então também Satanás já devia ficar mais preocupado. Mais preocupado e derrotado ele ficou quando Jesus ressuscitou. Então o inferno foi derrotado. Para todos aqueles que creem, não vão para lá. Aqueles que obedecem ao Senhor, é lugar para outras pessoas, não para aqueles que confiam no Senhor. E automaticamente então o céu foi entregue para a nossa eterna morada. São 3 coisas que acontecem em todo aquele que confia na mensagem da cruz, ou seja, que confia no Cristo da cruz. Cruz existem muitas, Cristo, a pessoa com esse nome Cristo também existiram, porque Jesus, ou Cristo, mas Jesus, na Bíblia tem mais que um Jesus, mas o Cristo é um só. Mas nós devemos então sempre nos lembrar que a nossa confiança em Cristo é para o quê? É para terminar com o pecado que em nós habita, e se não terminar, também se esforçar e procurar se santificar cada vez mais. O inferno já foi derrotado e não é para os cristãos, para aqueles que confiam no Senhor, que com a sua boca confessam, e também veio então através de Cristo Jesus, podemos ser chamados filhos de Deus e teremos como morada, Jesus disse, vou preparar uma morada e vocês vão estar morando juntamente comigo, disse Jesus. E assim então é a nossa confiança no Senhor Jesus. Amém. Então, graças ao nosso Deus, vamos à nossa Santa Ceia do Senhor, sempre nos lembrando que esta mensagem da cruz continua na Santa Ceia do Senhor, que a partir do versículo 23 diz que o Senhor Jesus, que na noite que foi traído, então na noite que ele foi traído, logo subsequente, ele foi crucificado. Não foi naquela noite, evidentemente, né? Foi ao meio-dia, às 3 da tarde, de outro dia, não sei dizer exatamente. Então, pois, o nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Então, vamos sempre verificar as nossas condições diante do Senhor e participar da Santa Ceia do Senhor neste momento. Temos aqui
o nosso cálice, cada irmão que tem a possibilidade de participar, aqueles que estão vendo no vídeo, aqui está o pão, que também temos nesta noite, tudo pela misericórdia do Senhor. E vamos entoar o hino de número 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Amém, irmã Mieko. Então, vamos pegar o nosso pão e cada um dos irmãos uma pequena porção do pão. Então, temos aqui uma pequena porção do nosso pão. Ok, amém, Jesus. De acordinho, pecadão e pecadaço. Amém? Então, vamos ao Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos nesta noite participando do teu corpo e do teu sangue. Senhor Jesus, foste crucificado e esta mensagem da cruz é para nós motivo de alegria. A vergonha da cruz, porque era eu que devia estar lá, mas o Senhor por mim morreu na cruz. Por todos esses que neste momento estão nos ouvindo, do maior ao menor, do mais novo ao mais idoso, todos pecadores e carecem desta salvação. E nós te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de juntos participarmos nesta noite. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos juntos. Amém. 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. No versículo 25 diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então vamos participar do cálice neste momento e fazendo isso sempre, tendo sempre na nossa mente e no nosso entendimento. Vocês devem anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, anunciar ao perdido, aquele que não sabe, aquele que não confia, aquele que não crê. Se ele vai crer ou não, se ele vai desprezar a sua mensagem juntamente com você, não se preocupe. Temos que levar a mensagem de Cristo, sim, com alegria e sabedoria. Então, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice. E este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, lembrando-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e é uma aliança eterna e não necessitamos de outra, nem anterior e não há posterior. É o único caminho e é a mensagem da cruz. Participamos juntos, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Amém. Amém. 2. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. 3. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá.
e também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Graças te damos, ó Deus e Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos, Senhor meu Deus, diante da Tua palavra, e a mensagem da cruz não voltará vazia, pois sabemos que a Tua palavra jamais voltará vazia. A cada um desses que estão conosco, aqueles que estão vendo este vídeo num dia futuro, Senhor meu Deus, continua a estar com aquele que ainda não conhece a Tua palavra, que a Tua palavra de salvação chegue até ele. Que o coração desta alma, Senhor, possa ser quebrantado diante das dificuldades, dos problemas, mas que esse coração possa ser quebrantado diante do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, através do sacrifício de um inocente em favor de um tão pecador como eu. Continua a estar conosco em mais essa semana, com cada um dos teus santos, dos seus servos, do teu filho, do teu povo, daquele que ama a tua palavra, Senhor meu Deus, concedendo vida e vida em abundância e com alegria. Aquele, Senhor meu Deus e Pai, que ama a tua palavra, com certeza a mensagem do Senhor não voltará, e ele também não voltará de mãos vazias, mas o Senhor o sustentará e dará a vitória no dia da tua vinda. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor meu Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe, nos guarde em mais uma semana e que possamos estar aqui reunidos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe. Amém.